Pessoal, vamos falar, infelizmente, dessa notícia triste, o assassinato brutal aí de 3 pessoas, entre elas uma brasileira em Nice, na França. A Paulinha tem todos os detalhes pra gente. Vamos lá, porque na noite de ontem o Itamaraty confirmou que uma brasileira estava entre essas 3 vítimas fatais do ataque à faca à Basílica de Notre-Dame em Nice, na França. Esse ataque aconteceu na manhã da quinta-feira. Simone Barreto Silva, nascida em Salvador, mãe de 3 filhos, morreu aos 44 anos. Ela estava aguardando a primeira missa do dia quando um homem, identificado pela polícia como Brahim Ayoussaou, começou a esfaquear as pessoas presentes. Foram 3 vítimas fatais. A nota do Itamaraty prestou condolências à família e amigos. O presidente Jair Bolsonaro, em nome de toda a nação brasileira, apresenta suas profundas condolências aos familiares e amigos da cidadã assassinada em Nice, bem como aos das demais vítimas, e estende sua solidariedade ao povo e governo franceses. Ayoussaou foi baleado e levado para um hospital onde está sob custódia, segundo fontes de segurança do governo italiano. Ele, que é de origem tunisiana, teria chegado à Europa em um dos barcos de imigrantes que costumam atracar na ilha italiana da Lampedusa. Uma das vítimas do ataque, uma idosa de 70 anos, foi praticamente decapitada. E um homem de 55 anos também teve a garganta cortada. Relatos contam que a brasileira ainda conseguiu fugir para um restaurante próximo, apesar de esfaqueada várias vezes, então aí acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ato como terrorista islâmico e disse o seguinte: olha, a França está sob ataque. Se nós somos atacados é devido a nossos valores, nosso apreço pela liberdade e pela possibilidade de ter liberdade de crenças em nosso território. Hoje digo novamente com muita clareza, nós não vamos ceder. Em um comunicado conjunto, os 27 líderes da União Europeia mostraram solidariedade à França. Disseram assim, pedimos aos líderes de todo mundo que trabalhem em prol do diálogo e da compreensão entre as comunidades e religiões, em vez da divisão. O ataque à faca acontece após a morte do professor francês Samuel Paty, que foi decapitado depois de exibir charges do profeta Maomé em uma aula sobre liberdade de expressão. Não está claro se o motivo do ataque de Nice tem relação com a morte do Paty, mas segundo o prefeito da cidade de Nice, o homem detido repetiu indefinidamente Allahu Akbar, que é Alá é maior. Ontem à noite, um homem de 47 anos, suspeito de ter mantido contato com o autor do ataque, foi detido. O governo francês elevou o nível de segurança em todo o país para urgência de atentado, que corresponde a um estado de alerta máximo, e aumentou de 3 mil para 7 mil os militares que patrulham as ruas para proteger especialmente os locais de culto às vésperas da festa católica de Todos os Santos no domingo. Muito bem, vamos discutir esse tema aqui agora no Morning. Joel, eu queria te perguntar como é que as lideranças políticas e religiosas elas devem encarar atos desse tipo, na sua visão? Pois é, Paulo, existe um problema sério na Europa de hoje, na Europa, no Oriente Médio, que é esse problema de grupos fundamentalistas islâmicos. Isso é um problema social hoje em dia, porque tem dado vazão a que jovens adiram aí e entrem em células terroristas ou criem inspiração por influência de outros e cometam, até por conta própria, atentados desse tipo. E esse vai ser um desafio que vai exigir a cooperação geral para ser vencido e mais, inclusive a cooperação das autoridades muçulmanas estabelecidas, dos países muçulmanos estabelecidos. Se a França criar um antagonismo entre o que seria a França de um lado e o Islã do outro, considerando que é um país que hoje em dia já tem por volta de 10% da sua população muçulmana. Daí é que não vai conseguir vencer mesmo. Ela vai ter que conseguir, em alguma medida acontece, porque as autoridades islâmicas estabelecidas, líderes de outros países, imãs da Europa, muçulmanos que representam aí grande parte da população, também entram juntos na roda de solidariedade depois de um ataque desses, mas o esforço vai ter que ser conjunto para, primeiro, identificar quais são as origens, se é que tem, quais são as origens organizadas. Existem grupos por trás disso? Tem ISIS, tem Al-Qaeda, tem algum outro grupo, tem Irmandade Muçulmana? Quais são os grupos que estão por trás desse tipo de evento? Conseguir, na medida do possível, desbaratá-los e mais. Você tem um trabalho aí de mostrar e de produzir na prática uma situação na qual um muçulmano não se sinta excluído
da sociedade francesa e, por outro lado, um francês não sinta-se inimigo de todo e qualquer muçulmano, porque na medida em que você acirra isso, na medida em que passa a ser uma questão básica de identidade e que um muçulmano francês tenha que escolher entre ser francês ou ser muçulmano, daí você está criando um barril de pólvora cada vez mais forte. Eu não acho que seja à toa que a França seja um dos grandes palcos disso, porque a França, desde a Revolução Francesa, ela adotou como sua ideologia dominante, mais forte, mais pujante, justamente um tipo bastante agressivo de secularismo. Não é nem que ela tirou a relação entre Estado e Igreja, ela adotou uma ideologia que meio que bane a religião para fora, para as margens da sociedade, para o íntimo da vida privada de cada um, e que no espaço público vigora apenas um secularismo republicano de tipo mais ou menos ateu, ultra-laicista, assim, no qual a religião não toca de maneira nenhuma, né? Então, mesmo usar peças religiosas em público, isso às vezes é proibido, dependendo do lugar onde você está, seja o véu islâmico, mas seja também itens cristãos, né? Porque esse secularismo ele nasceu em oposição à Igreja Católica lá atrás, um secularismo bastante agressivo que já perseguiu muitos cristãos no seu passado também. Então Perfeito. É justamente aí, nesse lugar onde vê qualquer religião como antagônica, que a violência vem com mais força. Só arrematando, quais são as alternativas a isso? Uma alternativa é o jeito mais inglês, de convivência dos diferentes grupos, com uma tolerância maior ali, eles vivendo lado a lado, menos agressiva, né? A Inglaterra é um país onde a religião é menos perseguida do que na França jamais foi. E o terceiro, este está para nascer e ser visto com força pelo mundo até hoje, o jeito brasileiro, no qual os diferentes povos e culturas e credos não vivem apenas em bolsões, lado a lado um do outro. Não é um país multicultural, é um país sincrético, um país da mistura em que os costumes, as raças e as crenças se misturam, daí sim, produzindo nesse caldo uma nova identidade. Adriles, e para você? Olha, eu acho bem mais complicada a questão. O princípio da tolerância, a tolerância à diferença, é o princípio pilar básico da civilização ocidental, né? Agora, tolerância não quer dizer subserviência a quem chega na sua cultura e quer esmagar e destruir, não só a sua cultura, como você mesmo. Então, existe um limite entre o que é tolerância, e a tolerância é o princípio básico, por exemplo, do cristianismo, que é a base do humanismo, né? A secularização do Estado, a separação do Estado, por exemplo, francês em relação à religião, é muito salutar. Só que o Estado ainda é eivado por esses princípios de humanismo, de tolerância à diferença, né? Ou seja, subrepticiamente, ou subliminarmente, ou de maneira até ostensiva, a própria religião, por exemplo, cristã, ela afeta diretamente nosso princípio de tolerância ao outro. Mas, volto a dizer, dar a outra face a uma pessoa não é exatamente dar a outra face a quem quer o matar. Você acolhe o pecador, não o pecado. E princípios de extremismo cultural ou religioso, de quem, por exemplo, se ofende a ponto de querer assassinar alguém que faz uma caricatura de um profeta, ou impedir mulheres de estudarem, ou fazer como se educa uma mulher pela agressão, ou mesmo matar em nome de um rechaço cultural, de você achar que a pessoa é infiel. Isso não é cultura, isso é barbárie. Não estou dizendo de forma alguma que o Islã se confunde com o barbárie ou com uma cultura mais baixa, mas é uma religião mais literal e muito menos infensa à contaminação de outras filosofias, como foi historicamente o cristianismo, que já perpetrou algumas barbaridades em nome de uma deturpação do seu cerne teológico e filosófico, e já derramou sangue também, mas o cristianismo soube se secularizar, assim como, espero, talvez de uma maneira um pouco mais atrasada, o próprio Islã, né, o próprio islamismo. Agora, o problema da diferença entre tolerância e multiculturalismo é que o multiculturalismo nivela todos por igual, todas as culturas, todos os povos, todas as religiões. Não é por aí. Existem premissas básicas que eu já revelei aqui, como o respeito à sexualidade da pessoa, o respeito à possibilidade de uma piada, inclusive como uma piada religiosa, ou seja, aos direitos das mulheres, são conquistas civilizacionais. E quando você tenta cortar essas conquistas em nome de uma cultura ou religião que é sua, você está cortando o próprio princípio de tolerância. Ou seja, o multiculturalismo erra nesse sentido, de achar que todo mundo é igual. Não! Existem culturas melhores sim. E as melhores culturas são aquelas que toleram as outras, que se abrem ao diálogo,
a confluência, a comunhão. Mas há culturas e há extremismos religiosos que não aceitam a diferença. E aí você tem que se adequar a esse tipo de diferença. Senão, a cultura hegemônica de tolerância que a gente vive hoje vai se adaptar a quem nos quer destruir. Então é um problema muito sério. Você abrir, por exemplo, a imigração de maneira ampla e restrita, de maneira utópica, a quem o quer massacrar e destruir, não fazer uma seleção, é muito grave. O Macron, que agora está tomando uma providência de investigar mesquitas e doações de caridade, de igrejas que se colocam como instituições culturais e se fecham totalmente ao escrutínio do Estado, ele está fazendo uma atitude boa, mas muito atrasada. Porque a atitude de abrir os braços indiscriminadamente para um turismo, para a imigração que o quer destruir e que despreza a sua cultura, esse é o problema de uma islamização radical, volto a dizer, da França, que o Macron vai enfrentar e que a Europa enfrenta em boa medida.